Deus é bom, né? Ia perguntar quem está feliz com Jesus, mas nem precisa. Glória a Deus. Se você não está feliz com Jesus, já já você vai ficar. Você vai entender o que Ele está fazendo na sua vida, o que Ele está fazendo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a Tua palavra fala que aonde há 2 ou 3 reunidos no Seu nome, ali o Senhor se manifesta. Ali o Senhor aparece, ali é percebida a Sua presença, ali algo acontece. E nós sabemos que o Senhor está aqui, nós estamos reunidos aqui para Te adorar. Como cantamos, o Senhor é o centro. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor fale no nosso coração, faça a Sua vontade aqui nessa noite, que o Senhor seja livre. Ó Deus, nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente, para ouvir a Sua palavra, para absorver aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor, quem está com algum tipo de aprisionamento, que nessa noite receba a liberdade, seja livre nessa noite, seja qual for a cadeia, seja qual for a prisão. Tua palavra fala que o Senhor veio, o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nós chamamos isso à existência nessa noite. Obras do diabo sejam desfeitas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós liberamos aqui nessa noite pessoas para Te adorar livremente, para Te servir livremente, para Te buscar livremente no nome de Jesus. Toda a obra do mal seja destruída em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, toda a obra do mal seja destruída em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. O que é suficiente para você? Queria que você refletisse nessa noite. O que é o bastante para você? Antes de nós lermos o texto, o que para você de repente hoje você diz: olha, se Deus fizesse isso, bastava para mim. Seria o suficiente eu ter uma casa nova, seria suficiente eu ter um emprego novo, um carro novo, seria suficiente eu conseguir me casar, seria suficiente o meu relacionamento entrar no eixo. O que para você nessa noite seria o bastante? Isso basta para mim. Se Deus fizesse isso, seria o suficiente. Quando Jesus estava no final do ministério, ali chegando próximo de ser crucificado, Ele começou a falar a respeito desse momento para os seus discípulos. E em João 14 ele começa a dizer: olha, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês, e derramar uma série de promessas para os discípulos. Aqueles discípulos que já estavam há cerca de 3 anos e meio andando com Jesus, vendo o que Jesus estava fazendo, percebendo o que Jesus estava fazendo, vendo milagres, vendo pão se multiplicando, peixe se multiplicando. Quem é pescador aqui, irmão? Imagina o peixe se multiplicando, aleluia. Vendo uma série de milagres acontecendo, vendo uma série de coisas acontecendo. Jesus falava, acontecia. Jesus pregava, as pessoas eram curadas, as pessoas se convertiam, demônios iam embora. Aqueles discípulos
estavam há 3 anos e meio vendo isso, observando isso. E Jesus agora nesse momento, no finalzinho do ministério, antes de ser crucificado, ele começa a liberar mais promessas. Olha, não se turbe o vosso coração, creia no Pai, creia também em mim. De repente, levanta um discípulo do meio deles, chamado Filipe, e diz o seguinte: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos o Pai, e isso é suficiente. A resposta de Jesus, ele fica indignado. Ele diz: mas vocês estão comigo há tanto tempo, e vocês não estão percebendo que quem vê a mim, vê o Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. O que nós podemos aprender nessa situação? Existe um mar de promessas para nós. Existem coisas acontecendo, a palavra de Deus se cumprindo diariamente, mas Filipe, ele resolve focar, ele resolve se concentrar num problema que ele estava tendo, num obstáculo que estava surgindo ali no coração dele, para que ele tivesse algo suficiente para, de repente, continuar caminhando, permanecer nos caminhos do Senhor. Então, ele foca nesse obstáculo, nesse problema. Muitas vezes nós focamos no que seria suficiente para continuar, seguir em frente ou ter sucesso em determinada ocasião, ao invés de olhar para aquilo, o que Deus está falando, dizendo ao nosso respeito. Às vezes nós estamos com os olhos num problema, numa situação, concentrados, gastando toda a nossa energia, deixando a nossa fé ser minada por causa de uma situação, e deixando de lado todas as promessas, todas as boas palavras que saem da boca de Jesus Cristo. Por isso eu pergunto para você mais uma vez: o que é o suficiente para você? O que seria o bastante para você nessa noite? Vamos ler o texto, 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 7. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta à igreja de Corinto, é a segunda carta, e nesse momento ele entrou numa defesa do seu próprio ministério, do seu apostolado, porque se levantaram ali uns opositores para rejeitar o ministério de Paulo, o apostolado de Paulo, tudo aquilo que Paulo havia vivido, ensinado. Eles conheceram o evangelho através de Paulo, mas agora eles estavam se opondo à pregação de Paulo, ao ministério de Paulo. Então Paulo começa a falar a respeito do seu ministério, a respeito de si mesmo. E eu queria só fazer uma observação para você ir aí no verso 1, primeiro do capítulo 12, no verso 1, aonde ele, tendo que se explicar, ele acaba falando das proezas, das coisas grandiosas que aconteceu na vida dele. E no verso 1 fala assim: se é necessário que me glorie, ou seja, se é necessário eu me vangloriar, ainda que não me convenha, ainda que não seja bom, ainda que não seja vantajoso, tem algumas versões que diz isso, ainda que não seja vantajoso, passarei as visões e revelações do Senhor. Olha só, então Paulo ele está ali mostrando para aqueles homens que estavam ali na igreja de Corinto, escrevendo para eles: olha só, ainda que não é bom que eu me glorie, mas eu vou ter que falar isso aqui, para vocês perceberem que Deus tem me usado como apóstolo de vocês, como boca de Deus na vida de vocês. Então aí ele começa a falar. Então nós vamos ler agora no verso 7. Só um parênteses aqui. Como eu disse, tem algumas versões que diz: se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja vantajoso. Deixa eu só fazer um parênteses aqui.
Tem gente perto de você que fica contando vantagem? Às vezes você se depara com uma roda de amigos ali no trabalho, alguma situação onde a pessoa chega, só fica contando vantagem. Já aconteceu isso com você? Não liga não, segue o fluxo, fica humilde, porque a palavra de Deus fala que isso não é bom, isso não é legal, isso não agrada a Deus, tá? Não precisa ficar contando vantagem onde você estiver, querendo se engrandecer. A palavra de Deus fala aqui que isso não edifica, não vai trazer benefício para você. Fecha parênteses, vamos voltar aqui no verso 7. Amém, irmãos? Glória a Deus, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza, deixa eu ler na outra versão aqui. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, essas revelações que ele estava explicando para a igreja, foi-me colocado o quê? Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Verso 8. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te basta, é suficiente. A minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Verso 10. Por esse motivo, por amor de Cristo, presta atenção no que está escrito aí: terei prazer, é isso? Nessa versão que eu estou lendo, ela diz assim: posso ser feliz, que é sinônimo, prazer, felicidade. Terei prazer no quê? Posso ser feliz aonde? Nas fraquezas, nas ofensas. Tem alguém contando vantagem ali para você e você, fica tranquilo. O poder de Deus está repousando sobre você. Eu creio que eu estou falando isso para alguém em específico. Nas necessidades, eu posso ser feliz, eu terei prazer nas perseguições, nas angústias, nas aflições, nos momentos difíceis, porquanto quando estou enfraquecido, é que sou forte. Amém, meus irmãos? Paulo aqui, ele poderia se engrandecer, e ele diz: eu considero que seja necessário eu citar essas coisas, mas não me é vantajoso eu citar essas coisas, mas eu preciso citar para vocês entenderem. Ele está nessa situação, e ele fala a respeito de algo que aconteceu na vida dele, que o atormentava, o beliscava, tirava ele do eixo, deixava ele para baixo, deixava ele mal. Talvez você entrou aqui dessa forma, para baixo, mal. Talvez alguma coisa não tá certinho aí na sua vida, na sua casa, na sua saúde. Mas ele começa a explicar isso, e ele diz: Senhor, retira isso de mim. Por 3 vezes. E de repente o Senhor responde para ele. O Senhor responde para Paulo que a graça de Deus, ela não serve somente para perdoar pecados. A graça de Deus, ela vai além do que muitas vezes nós pensamos, percebemos. A graça de Deus é um poder de Deus, é o poder de Deus, primeiro, que nos leva a Cristo. A graça de Deus é um presente
de Deus, que nós não merecemos, que nós ganhamos sem ser data de aniversário, sem ser Natal, sem ser qualquer outra data comemorativa, que Deus nos presenteou, mesmo nós sendo mal alunos. Mas também a graça de Deus, ela é o poder de Deus que nos faz caminhar, que nos leva adiante, mesmo quando nós pensamos que não tem mais jeito, mesmo quando não há mais esperança, mesmo quando não há mais, não tem mais o que eu fazer, a graça de Deus então, ela vem sobre mim e ela me faz continuar, mesmo sem eu entender, mesmo sem eu saber como. E a graça de Deus, ela está aqui nessa noite, ela está disponível para mim e para você nessa noite. Para você que entrou por essas portas, achando que não tem mais jeito, que não dá mais, é a última chance. A graça de Deus, o poder de Deus está aqui sobre nós nessa noite. Só é necessário que você e eu reconheçamos. A Bíblia fala no livro de Apocalipse que nós somos pobres, cegos e nus. A Bíblia fala no livro de Salmos, no capítulo 103, que o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Sabe como Davi venceu Golias? Mesmo sendo mais fraco, mesmo sendo inexperiente, ele confiou no Senhor e colocou tudo aquilo que ele tinha, a fraqueza dele, diante de Deus. E Deus, com o seu poder, com a sua graça, deu a vitória para Davi. O pastor falou quarta-feira, o pastor Ricardo, na campanha, sobre a viúva que deu o que tinha do seu azeite. Ela tinha um pouquinho de azeite, mas ela entregou. E Deus fez multiplicar na vida dela. E ela se aposentou. Deus deu uma pensão vitalícia para ela. Em outro lugar, um jovem, diante de uma multidão faminta, e diante de uma necessidade que havia, entregou 5 pães e 2 peixinhos. E disse: é o que eu tenho. De repente, para alguns era necessário uma padaria para alimentar todo aquele povo de pão. De repente, muitos pensaram ali: se eu tivesse uma padaria aqui, eu iria até ganhar um dinheiro. Minha padaria iria bombar. Mas apareceu alguém lá que não se preocupou em mostrar a sua pequenez, a sua fraqueza, apesar de tudo. Afinal de contas, Deus conhece todas as coisas, Deus nos vê em todos os momentos, sabe de todas as nossas debilidades, mas ali esse jovem ofereceu 5 pães e 2 peixinhos. Olha, o que eu tenho é isso, eu só tenho isso. Às vezes poderia ter mais famílias ali, nós podemos conjecturar aqui, poderia ter mais famílias ali, de repente com 6 pães, 7 pães, mas não quis se expor. Mas através daquele jovem que ofereceu 5 pães e 2 peixinhos, aquela multidão recebeu um milagre que é falado até os dias de hoje. Paulo então, ele nos ensina que a nossa fraqueza não é motivo de vergonha se exposta diante da presença de Deus. A nossa debilidade, aquilo em que nós não somos bons, não é questão de vergonha diante de Deus, mas é poder de Deus em nós e através de nós. Talvez se Paulo não tivesse tido esse tormento, que até hoje os estudiosos não sabem dizer o que seria, mas era algo que o atormentava, meu irmão. E se tem alguma coisa que te atormenta, você fica injuriado, você fica fora de si. É difícil, não é verdade?
Tem algo me atormentando, tem um boleto me atormentando, tem uma questão de saúde me atormentando, tem alguém da minha família passando por uma situação e isso me atormenta. Mas se isso não estivesse na vida de Paulo, Paulo com certeza não poderia ter o resultado que ele teve no seu ministério, na sua vida ministerial. O que Paulo está nos ensinando aqui é que existe algo que é suficiente para mim e para você, meu irmão. Olha, Senhor, se o Senhor remover esse espinho de mim, se o Senhor remover essa fraqueza de mim, se o Senhor me fizer melhor nessa área, Senhor, é o suficiente. Deus olha para ele e diz: não, eu sei o que é o melhor para você. A minha graça é suficiente na sua vida. Eu tenho seus dias escritos na palma da minha mão. Eu sei o que é melhor para você. Então Paulo, ele se consola. Ele é consolado porque ele acreditava na palavra de Deus. Ele cria naquela voz que falava com ele. Então agora eu não vou mais me preocupar com as minhas fraquezas. Agora eu sei que o poder de Deus vai agir sobre mim, vai agir sobre a minha fraqueza. Essa palavra repouse, no verso 9, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Essa palavra repouso é a mesma palavra, se traduzida de forma literal, que fala em João capítulo 1, no verso 14, assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, como se fosse casa em tenda. E o que se pode referir a quando o povo de Israel, retirado do Egito, caminhava pelo deserto, e a nuvem parava sobre eles, e protegia eles. Então Paulo aqui, ele entende agora que há uma nuvem poderosa sobre a vida dele, que o protege, que cuida dele, e que então ele não precisa se preocupar com essa questão de estar fraco. Há uma nuvem, há um poder de Deus, meu irmão, minha irmã. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, através do seu poder que opera em nós. O que você pensa, Deus pode fazer mais. O que você pensa, Deus pode fazer mais. Sabe o que Deus pode fazer na sua vida? Você nem imagina. O que Deus é capaz de fazer na sua saúde, no seu casamento, com seus filhos, no seu futuro, você nem imagina. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não é, Marcelo? E Ele está aqui. E a graça dele é suficiente para nós. Paulo, a minha graça é suficiente para te fazer, sabe fazer o quê? Combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. A minha graça é suficiente para você chegar até onde eu quero que você chega. Além de salvar, além de nos fazer crer, pois a fé é um dom de Deus, além de nos levar a Cristo, além de nos manter de pé quando nós caímos, a graça de Deus, ela nos ajuda a caminhar, ela nos leva até o objetivo, a cumprir a missão. A graça de Deus, o poder de Deus, e Ele repousa sobre aqueles que reconhecem a sua pequenez. Sabe, irmãos? A palavra hipócrita, me ajuda, amor, ela vem dos artistas, né? Os atores, atrizes, que faziam teatro nos tempos antigos, e eles usavam máscaras, né? A palavra hipócrita vem disso.
Sabe com quem Jesus mais brigou nos 4 evangelhos, no Novo Testamento? Com os hipócritas, com aqueles que se faziam de tal coisa, mas Jesus sabia que não era. Jesus ficava bravo com eles. Olha, você não precisa usar uma máscara, você não precisa se mostrar de uma forma que você não é, porque aquele que tudo vê, vê inclusive você, sabe de todas as coisas a respeito da sua vida, inclusive o que você pensa. E a palavra de Deus diz aqui que a graça dele, a graça de Deus nos basta, é o suficiente. Esse problema, se retirado da minha vida, é o suficiente? Não. O que é suficiente para você é a minha graça, é a minha bondade sobre você, é o meu poder sobre você. Isso é que é o suficiente. Então ele se orgulhava, Paulo se orgulhava das suas fraquezas. Paulo agora ele respondendo àqueles opositores na igreja de Corinto: olha, eu poderia aqui me orgulhar das visões celestiais, das vezes que eu orei e a pessoa caiu, mas não, eu quero me orgulhar das minhas fraquezas, do espinho na minha carne, porque é nesse momento que o poder de Deus é aperfeiçoado na minha vida. É nesse momento que o poder de Deus é 100% na minha vida, não tem debilidade, não falta nada, o poder de Deus age na minha vida daquela forma. Eu encontrei aqui mais uma definição de graça, há várias: favor merecido, presente de Deus. Aqui eu encontrei algo, e eu acredito que vai nos edificar. Diz assim: da bondade misericordiosa, pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as almas, traz elas de volta para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fé, conhecimento, afeto e despertas ao exercício das virtudes cristãs. Certa vez, Jesus disse para os discípulos: vão, preguem o evangelho, falem que o reino de Deus chegou, cure os enfermos, expulse os demônios. E os discípulos voltam, todos alegres, felizes. Olha, Senhor, eu impus a mão e caiu 10 assim, ó, tum, 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 tum. Uau, olha, Senhor, eu soprei e foi batizado o Espírito Santo. Olha, Senhor, eu curei. E olha, Senhor, todos alegres. E o que Jesus diz para eles? Olha só, irmãos, isso é poderosíssimo, amém? Não é poderoso? É poderoso. Alguém ser liberto, você orar e alguém ser liberto, você orar e alguém ser curado, você orar e você vê o milagre. É poder de Deus, é o dunamis de Deus, é TNT de Deus, amém? Mas olha o que Jesus diz: contudo não vos alegrem porque se vos submetem aos espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Olha só, vai ter momento que não é expulsar o demônio, vai ter momento que você vai estar sozinho e não vai ter enfermo para curar. Vai ter momento que você vai estar lá na sua casa e você não vai querer vir na igreja. Mas sabe o que vai acontecer? A graça de Deus vai te pôr de pé, vai te trazer para o culto, vai fazer você continuar, porque o poder de Deus vai estar ali sobre a sua fraqueza. É o poder de Deus que nos conduz, que nos faz testemunhar o evangelho.
essa semana, passando por algumas lutas, eu saindo de casa de moto, um rapaz que estudou comigo na faculdade me parou, com um sorrisão assim. Eu percebi que ele vinha ao meu encontro, me deu a mão, alisou minhas costas. Você está bem? Fiquei sabendo que você não estava muito bem. Eu olhei para ele assim, eu estava, sabe aquela hora que você está, aquele momento que você está passando. Rapaz, eu até fiquei com dúvida se eu estava bem ou se não estava. Falei, estou bem, cara. Não, cara, ó, estamos rezando por você, viu? A gente é católico lá, mas estamos com você e tal. Obrigado, agradeci ele, eu saí. Falei, cara, olha só. Deus levanta pessoas para falar com você, para te pôr de pé, para te auxiliar, para mostrar que Ele está com você, para mostrar que Ele está com você, mesmo que não está tudo certo na sua vida, não está, de repente esse espinho poderia sair, mas olha só o que Paulo fala, para que eu não me vangloriasse. Irmão, se tem alguém que conhece o meu e o seu coração, esse alguém se chama Jesus, Espírito Santo, e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, o que eu quero dizer nessa noite, Jesus Cristo disse, quando Ele estava partindo, quando Ele estava dizendo, olha, é necessário que eu vá, mas eu não deixarei vocês órfãos, eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o quê? O Espírito Santo, o Consolador. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós não deixamos o Espírito Santo nos consolar. E sabe o que nós precisamos fazer? Deixar o Espírito Santo nos consolar, nos entregar ao consolo do Espírito Santo. Tem gente que passa por dores que nos cegam. Tem gente que passa por lutas que nós perdemos a cabeça. Tantas outras coisas, tantas aflições, tantos momentos. É um filho que nasce com um problema, é um pai que traz problema, é um vizinho que traz problema, sou eu mesmo que arrumo o problema. São tantas coisas, mas nós precisamos confiar naquele que foi enviado por Jesus, naquele a qual Jesus Cristo rogou ao Pai, pediu ao Pai, como Paulo aqui rogou, eu rogo a Ti, Pai, que tire o Espírito, que me tire esse espinho da minha carne. Da mesma forma Jesus rogou ao Pai, eu rogo a Ti, Pai, que envie consolo para eles, para os ajudá-los, quando eles estiverem com espinho na carne. Vocês estão entendendo? Há consolo para você. Existe um advogado bom para você, que não perde uma causa. Confia nele, deixa ele falar. Não chega na audiência e fica falando, deixa ele falar. Deixa ele te defender. Descansa nesse consolo, descanse na graça de Deus, ela é o suficiente para você. A minha graça te basta. A minha graça vai te levar aonde você, sem espinho, sem problema, sem crise, sem enfermidade, não conseguiria chegar. Mas você, debaixo da minha graça, confiando na minha graça, com o espinho e todas as mazelas que você tem, você vai chegar aonde eu quero. Você está entendendo? Você que está aí no fundo, você está entendendo? Você que está aí no fundo, Deus tem refrigério para você. Deus tem refrigério para todo mundo aqui, mas dá licença vocês daqui do meio para frente, só um pouquinho. Tem algo específico lá para o fundo. Deus tem refrigério para você. Deus tem um renovo.
Amém? O poder divino não pode ajudar nem usar o homem autossuficiente. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não adianta. Você pode ser autossuficiente diante de todo mundo, na frente de todo mundo. Deus sabe que você não é. Deus sabe que você não é. Deus sabe que você não pode. Deus sabe que você é limitado. E quando eu falo você, eu estou junto com você, tá? Deus sabe. Deus sabe. Então se lembre, nós somos pobres, cego e nu. Nós somos pó. Nós somos dependentes do Senhor. Nós não temos nada. Nós não somos nada sem o Senhor. E Deus nos chama, Deus nos trata como se nós fôssemos tudo, porque Ele deu até o seu único filho. Tem uma música do Juliano Som, não sei se você conhece, que diz que às vezes eu sinto que me amou até mais do que o seu próprio filho, porque o Senhor deu ele no meu lugar. Olha só. Então nosso papel é olhar para nós, ter essa reflexão e dizer: Senhor, eu dependo do Senhor, eu confio no Senhor, eu quero que o seu poder venha sobre mim, eu quero andar no seu poder, eu quero ver essa nuvem sobre mim todos os dias, me guardando, me protegendo, cuidando de mim. Eu quero entender que sou amado e nunca mais esquecer isso. Sou amado do Senhor, afinal de contas, se o Senhor deu seu único filho por amor de mim, é porque eu sou muito especial, eu sou muito amado pelo Senhor. Eu quero entender isso e confiar no Senhor. Mesmo que a minha família passe por problemas, nesse momento eu quero confiar no Senhor. Mesmo que aconteça algo com a minha saúde, nesse momento eu quero confiar no Senhor. Eu quero me lembrar que o Senhor tem o melhor para mim. Paulo diz aos Romanos que o Senhor tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Amém, meus irmãos? Ainda falando sobre essa autossuficiência, o que nos impede de experimentar desse poder de Deus, dessa suficiência da graça de Deus sobre nós. A Bíblia fala em Tiago capítulo 4 no verso 6, que Deus ele resiste aos soberbos, porém ele dá graça aos humildes. E humilde não é você ser um coitadinho, não. Humilde é você ser quem você é, do jeito que Deus te fez, da forma que Deus te desenhou. Você ser nem menos, nem mais do que você é. Você reconhecer quem você é. Você ser dessa forma vai fazer com que Deus te favoreça, com que o favor de Deus te empurre. Você ser soberbo, orgulhoso, ser alguém que quer, como eu falei, contar vantagem, isso vai te barrar, isso vai te paralisar, isso vai impedir o poder de Deus sobre a sua vida. Mas você ser quem você é, você se humilhar na presença de Deus, você considerar as pessoas maior do que você ter essa reflexão e dizer: Deus, eu preciso totalmente do Senhor. A graça vai abundar sobre a sua vida, a graça vai te empurrar. Amém, meus irmãos? Vocês estão entendendo? O que é suficiente para você? O que é suficiente para você? Vamos ficar de pé? Para a gente orar?
Viver na graça é viver sabendo que Deus já fez por você aquilo que você jamais conseguiria fazer por si mesmo. Deus é poderoso para fazer. Talvez você, que nem eu, se fosse se inscrever para a audição do louvor, não passaria nem do primeiro filtro. O formulário já iria para o lixo. Mas quando você canta lá no banheiro da sua casa, Deus envia os anjos. E Deus recebe aquilo ali como um perfume agradável, suave. E você adorando a Ele, você cantando a Ele ali, sozinho com Ele. Deus libera, vai lá anjos, vai lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá. Tem alguém cantando para mim, tem alguém me adorando. E olha só que gostoso, olha só que maravilhoso. A graça de Deus, o favor de Deus, o poder de Deus sobre os pais e os conflitos nas suas casas. Graça de Deus, a graça de Deus está empurrando vocês, está fortalecendo vocês. Os pais recebem os conflitos difíceis de resolver, difícil, não sei o que eu faço mais, eu não sei mais o que fazer, eu não dou conta mais. Vem a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, e te faz caminhar, e daqui a pouco você olha para trás e fala, olha, eu já não estou mais lá longe, eu já andei bastante, eu achei que não ia dar mais conta, olha onde eu já estou. Graça de Deus, poder de Deus, favor de Deus está disponível nesse lugar sobre a sua vida, para mim e para você. A graça, o poder de Deus está sobre nós. Que haja libertação nessa noite. Que haja libertação não pela força do braço, não pela força do braço, mas pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus, que haja libertação, liberdade, algemas quebradas, correntes quebradas, no nome de Jesus, no nome daquele que vive e reina para sempre. Recebe aí no seu lugar o milagre de Deus, o sobrenatural. Não porque você é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom. Recebe aí na sua mente descanso, alívio. O fim do ano está chegando e o que vai acontecer? Ei, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para sua casa, para sua família. Descansa na graça do Senhor, porque ela é suficiente. Se você puder, feche seus olhos, adore ao Senhor. E Ele está neste lugar e Ele vai tocar você. E Ele está fazendo algo na sua vida. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Aleluia! E que diminua eu, para que tu cresça sempre. Aleluia! Mais e mais, no santo, a fumaça me esconde. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, és meu abrigo, meu lugar
Testifica a tua palavra, Senhor. Testifica a tua palavra, testifica a tua palavra. Testifica a tua palavra nessa noite. Enquanto nós te adoramos, Senhor, toca em nós, toca em nós. Encontre agora, Espírito Santo, corações aflitos, corações angustiados. Ah, Senhor, corações que estão angustiados porque precisam sair de uma situação e não conseguem com as próprias forças. Visita essa pessoa agora, Senhor. Visita esse coração agora, Senhor. Em nome de Jesus. Libera os teus anjos, Pai. Libera os teus anjos, Pai, com as bênçãos nas mãos, com a liberdade, com o favor. Libera os teus anjos, em nome de Jesus.